Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma massa conhecida como bolo de noiva e bolo de ameixa e bolo de frutas. É uma delícia esse bolo. Aqui em Pernambuco ele é muito conhecido, inclusive nos casamentos, é o bolo que pedem, dificilmente pede o outro, que a gente sempre faz recheado. Esse bolo de noiva, essa receita foi uma colega minha que me deu já faz aproximadamente uns 17 anos mais ou menos. E eu nunca esqueci essa receita. Ela é muito boa, saborosa e simples de fazer. Não precisa batedeira para fazer. E é muito deliciosa. Então vamos ao passo a passo e vamos aprender comigo. Aqui eu tenho 200 gramas de uva passas e 200 gramas de uva cristalizadas e 170 ml de vinho. Esse aqui é o vinho que eu estou usando. Coloquei no molho ontem à noite para que ele fique bem hidratado. E vou passar agora no liquidificador porque eu não coloco assim inteiras. Tem pessoas que colocam, mas eu prefiro passar no liquidificador, dar uma batida, não para desmanchar, mas para ficar os pedacinhos pequenininhos. Aqui eu tenho 250 gramas de margarina, 80% líquida, eu estou usando a Qualy. Aqui eu estou usando 20 gramas de queijo parmesão ralado. A receita pede 500 gramas de açúcar, mas eu acho muito, então eu coloquei aqui 400 gramas de açúcar. Pode ser qualquer açúcar refinado, eu estou usando o cristal branco. Aqui tem 500 gramas de farinha de trigo, eu estou usando com fermento, eu acho melhor. Esse aqui é com fermento, Dona Benta eu estou usando. Aqui tem uma pitadinha de sal, bem pouquinho mesmo. E aqui eu tenho 150 gramas de chocolate 50 e 5% cacau. Aqui eu fiz o doce da ameixa. Aqui eu tenho 200 gramas de ameixa e umas 3 colheres de açúcar. Foi umas 2 colheres mais ou menos, só para fazer o doce. E mais ou menos uma meia xícara de água para fazer o doce. Quando ele está pronto, eu vou e coloco aproximadamente uma meia xícara de leite condensado. A receita ela é assim e fica muito saborosa. Aqui ele já está frio. Aqui, pessoal, eu tenho 100 ml de leite com coco. Por quê? Porque de última hora agora, quando eu fui fazer o bolo, eu esqueci de comprar o leite de coco. Então eu passei no liquidificador o coco seco com leite, deixei ele um pouquinho para hidratar um pouco. Eu passei no liquidificador para ficar com o sabor do leite de coco. E aqui eu tenho 250 ml de Coca-Cola. É bom usar a Coca-Cola original mesmo. Sim, pessoal, e 3 ovos. Eu tinha esquecido de mostrar os ovos.
Aqui eu passei papel manteiga dos lados embaixo, porque essa massa é uma massa alta. Então eu fiz assim.
Ele não vai render muito, ele vai focar aqui bem pouquinho, porque ele é um bolo que não cresce. E daqui a pouquinho eu mostro o resultado a vocês. Ele vai, ele vai levar mais ou menos 1 hora e 20 no forno. Aí, pronto, pessoal. Aqui, ó, o resultado da massa. É uma massa bem estruturada, saborosa. É uma massa bem tensa, bem pesada, mas saborosa. Ela fica desse jeito. E ficou assim, mas não tem problema, porque é uma massa muito pesada. Esse aqui, como é menor, aí ficou todo retinho e ainda passou da forma. E não queimou. Então, pessoal, olha aí o resultado da massa. Ela não é uma massa fofinha, ficou esse buraquinho no meio. Pela câmera a gente vê que é como que fosse bem grande esse buraquinho no meio, mas não é, porque eu abri o forno, como ela é uma massa muito pesada, eu abri o forno antes da hora e ele ficou assim, mas não é solado. Ele só ficou com essa baixa no meio. Ele é uma delícia esse bolo, não precisa rechear, ele é bem úmido. Uma delícia. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. E aquele pozinho que vocês viram eu colocando, que eu esqueci de falar na hora que eu tava gravando, quando eu tava fazendo a massa, é bicarbonato de sódio. Coloquei uma pitadinha para que ele venha ficar mais escurinho. E aí eu tô depositando o chantilly, eu tô usando um azul claro com um azul mais escuro. Misturei só um pouquinho dos dois, deu esse tomzinho que era o que a cliente queria. Esse bolo, pessoal, aqui na minha região, Pernambuco, o pessoal cobre ele mais com glacê mármore, pasta americana, essas coberturas. Mas aí ele fica bem mais caro para você blindar ele e colocar o glacê mármore ou mesmo a pasta americana. Então as pessoas optam mais pelo chantilly. E fica uma delícia também. Vocês fazem, prova para vocês verem como fica gostoso. Aqui eu já tô fazendo as quinas. Sim, pessoal, a estrutura eu só coloquei 3 caninhos fininhos, porque o bolo de cima é pequenininho, é 10 por 10. Esse maior é 20 centímetros por 10 de altura e o outro é 10 centímetros por 10 de altura. E esse bolinho era liso, só com a espátula lisa. E esse cachepol verde embaixo. Sim, pessoal, e mais uma coisa. Os caninhos. Vocês viram que eu coloquei os 3 igual. Se eu fosse colocar do jeito que tava lá, aquela baixa no meio, então o bolo ia ficar torto. Ou não ia ficar bonito. Então, o que que eu fiz? Eu cortei os 3 caninhos a mesma altura, porque o bolo não vai ficar torto, ele vai ficar todo retinho. Mesmo que o bolo esteja torto, o de cima não vai ficar. Eu fiz o cachepol embaixo, alisei simples. Aqui eu tô depositando também o chantilly nesse. Esse é pequenininho, mas eu prefiro cobrir um bolo grande, pessoal, do que um bolo pequenininho. Eu acho que esses menores dá mais trabalho. Eu acelerei um pouco o vídeo, pessoal, para que não ficasse muito longo o vídeo, porque já tá ensinando a massa. Aí você vem com o vídeo da decoração, aí fica um vídeo muito longo. E esse guindaste que eu fiz é o guindaste caseiro. Fazendo uma espiral com o pincel. Aqui eu tô fazendo o cachepô também, nesse.
Esse bolo é pequenininho, pessoal, mas na câmera a gente vê ele menor ainda. Mas ele não é tão pequenininho, não. Aí eu alisei ele, depois eu vim com essa espátulazinha que é própria para fazer wave cake, essas coisas assim. É porque eu vou lavar a espátula, passo novamente até ficar lisinho como eu quero. Aqui vê onde que é melhor para colocar o outro, fazer a sobreposição. O bolo inspiração era assim, então eu tentei fazer o máximo parecido com o que a cliente me enviou. Coloquei o glitter perolado. O verde que eu usei foi o verde claro, com um pouco de verde bandeira. Aí deu esse tomzinho, os dois misturados. A minha pequenininha ali do lado, minha princesa. E aqui eu tô colocando o topo. Esse topo foi eu mesma que fiz pelo aplicativo Pixelab. E esse é o resultado final, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhe, dê o like. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.